Boa noite, irmãos e irmãs. Damos as boas-vindas aos que acompanharão esta reunião de exposição doutrinária do Centro Espírita Isaac Lima. Desejamos oportunas reflexões e que estejamos em paz, com a presença de Jesus junto a todos nós. Mãos de Alain Filho. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé, mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou, mãos que semeiam do alto do monte, são fonte de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada do que está cheio o seu coração. Abençoado Cadinho. O Instituto da Família é oficina de aprimoramento espiritual. Nas atividades do lar, o homem é convocado ao exercício constante da paciência e do perdão. Em contato com a parentela, aprenderá a amar no clima da renúncia e do sacrifício, reparando os erros de outras romagens no corpo físico. Abdicará do egoísmo milenar, observando
que o tesouro da felicidade deve ser compartilhado com muitos. Ensinará com humildade, porquanto se reconhecerá também na condição de simples aprendiz diante da vida. Silenciará reclamações e anseios de caráter pessoal. Movimentará os recursos disponíveis em benefício de todos, sem privilégios e sem preferências. Cultivará a fé em Deus e a bondade espontânea, iluminando-se com as lágrimas vertidas no cumprimento das obrigações que lhes digam respeito. O lar, abençoado cadinho onde tantos se retemperam para as alegrias imperecíveis da vida superior. Não o desprezes sob qualquer pretexto. O teu lar é o teu pequenino mundo, onde o teu coração de pai ou de mãe, de filho ou de filha, pode refletir a luz do coração divino, que sustenta e equilibra o universo inteiro. Irmão José, Crer e Agir. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Carlos A. Barcelli. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz na presença de nosso Senhor Jesus o Cristo, que sempre nos beneficia com a sua presença na casa de Isaac Lima. Elevemos nosso pensamento ao Senhor e oremos ao Pai. Senhor Deus, Mestre bendito, Senhor Todo-Poderoso, que nos agracia com a oportunidade de mais uma vez estar na sua presença, livremente, orando e bendizendo o teu nome, enquanto muitos locais, muitos países, muitos lugares, não pode ser elevado o seu nome, e nós estamos agraciados com esta benesse. Senhor Deus Todo-Poderoso, elevo meu pensamento a Ti mais uma vez neste momento, onde venho pedir-te, Senhor, a graça de nos conceder a presença do Cristo eterno, nosso Mestre Jesus e amigo, que venha nos beneficiar mais uma vez com a compreensão e entendimento do estudo dessa noite. Fortalece-nos, Senhor, abra nossos entendimentos e agracia-nos com a presença do nosso mentor, do mentor daquele que vem trazer a palavra e da espiritualidade amiga da casa de Isaac Lima. Neste mesmo pensamento, Senhor, já agradeço a benesse, a graça bendita que só o Senhor nos traz através do estudo e da presença crística amiga. Se conosco mais uma noite, e é em nome do Senhor Jesus que eu já agradeço pelas respostas que Tu nos dará esta noite através do estudo e pela graça de estarmos na Tua presença. Graças a Deus, que assim seja. Amigos, que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Aqui é o Paulo Goulart, do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista, do qual eu trago um abraço para todos esses que estão nos ouvindo agora, com uma grande satisfação, apresentando mais um tema interessante para o nosso estudo e reflexão. O lar, Instituto de Tratamento. Nós observamos a necessidade de comentarmos sempre essa temática sobre o lar. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lembrar 3 colocações interessantes para que nós possamos ter assim, uma consciência muito boa dentro desse contexto tão importante e que vários amigos espirituais vão nos ajudar, que nós vamos fazer um passeio aqui literário, né? As colocações interessantes, que eu sempre considero, é a questão da casa, da família e do lar. Isso aí, saber distinguir, saber separar, é importante porque a gente observa
nas conversas que nós temos, inclusive no atendimento fraterno, e várias colocações, a falta dessa noção, né? A casa, na verdade, nós temos que ter uma ideia básica, que é o compartimento, que é a estrutura, que é a habitação coletiva onde nós nos encontramos. A família já entra num outro contexto. É um grupo de pessoas com uma ancestralidade comum. É o esposo, é a esposa, o pai, é a mãe, é o filho. Aí nós temos uma família constituída. Agora, quando nós falamos de lar, o lar já apresenta um contexto diferenciado, porque o lar, na verdade, ele é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. Onde, no caso, a casa, né? Aí, olha só, já usei a casa e a família, né? Onde, na casa, refazem suas energias, alimentam-se de afeto também, né? Muito importante, e encontram o conforto do acolhimento. Essa é a característica do lar, diferenciando da família e da casa, né? É onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. É muito interessante porque nós vamos encontrar uma abordagem muito feliz de André Luiz quando ele aborda esse aspecto, quando ele fala desse aspecto do lar. Precisamente no livro Conduta Espírita, André Luiz, através de Valdo Vieira, ele nos fala perdão, do lar. E ele cita, né? O lar, na verdade, começa na intimidade do templo doméstico, na exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. E aí, nós detectamos que André Luiz, ele coloca sempre algumas citações curtas e objetivas no final de cada pensamento. E André Luiz cita: fé espírita no clima da família, fonte de espiritismo no campo social. Aí nós entendemos a importância dessa repercussão, de onde o lar é o pontapé inicial, é a família que é o pontapé inicial dessa questão social. Então, claro, fé espírita no clima da família, fonte de espiritismo no campo social, onde nós ampliamos aquilo que temos dentro de casa. Um ponto que o André Luiz cita, antes de entrarmos em outros aspectos, né? Calar, ou seja, segurar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando o seu evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Somos nós que estamos sendo observados, somos nós o exemplo, tanto que nós vamos ver daqui a pouco um outro contexto mais direcionado para os pais. E aqui, André Luiz, através do Valdo Vieira, nos traz essa colocação muito boa, né? Então ele cita, sempre com aquela frasezinha, fechando cada contexto: a humildade constrói para a vida eterna. E é verdade, onde esse pontapé inicial, esse início ocorre no lar. Dentro dessa continuidade de raciocínio, nós observamos o lar como a escola primeira. Aí, claro, não só André Luiz, mas Joana, Bezerra e todos os outros companheiros citam proporcionar, isso dentro do lar, a proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes
nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscitando-lhes crianças embaraços futuros, e nós encontramos isso. Quem trabalha em escola sabe disso. Nós encontramos algumas coisas assim. Onde foi? Eu falei com um aluno certa feita, né? Onde foi que seus pais arrumaram esse nome? Então, nomes assim, né, que a gente observa por aí, e um deles, né, além, não era pomposo, mas o menino disse até com muita alegria, né, que era metade do nome do pai e metade do nome da mãe. Aí uniram os dois, né? E ele já tinha tido problemas por causa disso, né? Porque ficou bem estranho o caso, né? Então, nós observamos que no lar é o momento de também trabalharmos mais o evangelho, né? Então, sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica, né? Ou seja, ver o que tem, o que pode ser útil, sempre ser prático e útil, iluminar sempre. A seara do Cristo não tem fronteiras, cita André Luiz. Então, nós observamos que dentro desse influxo tem, claro, íamos deixar para depois, mas eu vou aproveitar e vou falar agora, né? Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe são participantes da fé, estudando a verdade, irradiando bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Então, quem, na verdade, cultiva o evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. E esse é o objetivo. Quando nós falamos em lar, instituto de tratamento, porque quem somos nós? Somos espíritos reunidos pela bênção do Pai, através da reencarnação, na mesma casa, compondo a mesma família, né? Constituindo lar. O lar é essa convivência e com, claro, o evangelho fica melhor, né? Tem uma colocação interessante, né? Se está sozinho com a sua fé no recesso do próprio lar, deve o espírito atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Então, a gente observa que nós nos encontramos nos mais variados lugares, sempre no papel que devemos desempenhar. E se você é espírita, que desempenhe bem esse papel, sendo mais aquela coisa, né? Pregar o evangelho, como diz São Francisco de Assis. Pregar o evangelho onde estiver. Se for necessário, use as palavras. Ficou bem claro aí que o exemplo fala mais alto, né? Então, é interessante. Evitar sempre, cita o André com muita propriedade, o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia, né? Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Eu acho interessante essa colocação, porque já vai evitando aquele problema com as marcas, com o exibicionismo, outras coisas que vão induzir nesse jovem, que muitas vezes ele já traz para casa impregnado do aspecto cultural do mundo em que vivemos, e aí em casa ele vai ser devidamente orientado, né? O André Luiz, ele fecha no livro Conduta Espírita essa parte com uma passagem de uma das cartas de Paulo, né? Não, aqui não é a carta de Paulo, é isso mesmo, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira, né? Ele diz assim: aprendam, aí é Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, aprendam primeiro a exercer piedade,
para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Nós observamos um conjunto de aspectos, eu estou citando o nome do livro, e o item, né, o capítulo em si, para que os companheiros possam em casa rever. Né? Interessante porque nós observamos que existem outros livros. No livro 50 Epístolas, do João Nunes Maia, pelo Espírito Maria Nunes, cita na carta aos pais um verdadeiro alerta da missão de cada um no lar. Olha a importância aí. Então, quando normalmente é chamado de Miramês, né? E ele cita sobre os deveres para que a casa funcione, para que a família seja constituída com equilíbrio, para que o lar seja harmônico. Nós observamos os deveres dos pais, cita Miramês, os deveres dos pais para com os filhos diante da vida são muito grandes, se não dos maiores, durante a sua existência terrena. Olha, na verdade, um compromisso assumido antes do berço, né? Como diz Lins de Vasconcelos, numa das mensagens trazidas através do Divaldo Pereira Franco. É importante lembrar que um pai ombreia um peso de responsabilidade bem acima do que muitos julgam como deveres, ou simples atividade. Não é, não. A tarefa de educar os filhos carece de muita renúncia, de bastante boa vontade e de gigantesco esforço próprio, no sentido de consolidar o ideal dos pais, em plena conexão com os compromissos assumidos no mundo espiritual. Então, há realmente uma missão, um trabalho. Então, nós sabemos, como dizem os amigos espirituais, precisamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O item é o 25, sobre melancolia. Ele cita ali que somos todos missionários, sim. E, inclusive, cita a família e o lar. Inclusive, na vida social, olha só, é um puxão de orelha, um alerta, né? Então, nós assumimos compromissos com a espiritualidade antes do berço, né? Eles se compromissaram com outros espíritos bem antes de renascerem em seus lares. Essa mensagem bate muito com Lins de Vasconcelos, quando ele diz que o planejamento, os compromissos foram assumidos antes do berço. Ou José Grosso, né? Quando ele fala que nós já estamos com o crachá que trazemos da espiritualidade. Então, é muito interessante, porque aí detectamos determinadas coisas que não ocorrem por acaso. Agora, tem um contexto aqui muito bom, trazido por Emmanuel, no livro Vinha de Luz, também, que eu gosto muito, né? No livro Vinha de Luz, precisamente para quem quiser pesquisar depois, é o capítulo 135, que tem como título Os Pais. E ele também começa com uma passagem bíblica, né? Aqui Emmanuel, através do nosso querido e saudoso Chico Xavier, ele começa com uma passagem de Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, dizendo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É Paulo trazendo aí a colocação para todos nós, né? Não só na sua carta aos Efésios, mas para todos nós. E ele cita, dentro desse alerta, dentro desse conjunto de dicas felizes, diz Emmanuel, assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendem o caráter divino, que aí é a constituição da família, do lar. Infelizmente,
o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres, né, procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Nós observamos, não só nessa mensagem, mas em outra, o aspecto urgente, gritante, de nós nos redirecionarmos, realmente realizarmos uma desconstrução de um aspecto cultural decaído, deturpado, para construirmos um mundo melhor. E cita o muito feliz, de uma forma feliz, Emmanuel, né? Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber o concurso. Somos nós, trabalhadores da última hora, que mais uma vez estamos ouvindo falar sobre a família, sobre o Instituto de Tratamento, da importância da família, da importância da nossa participação dentro desse contexto, nesse mundo de expiação e de provas, onde ainda o mal predomina. E ele cita que esse é o momento. Os pais do mundo, continua Emmanuel, através de Chico Xavier, admitidos à Assembleia de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. Somos nós, né? É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Então, olha só, agora, usando diretamente a palavra lar, como que se fosse o cadinho, é esse cadinho, na verdade. Cadinho, para quem não sabe o que é um potezinho de porcelana que ele suporta altas temperaturas e altas reações químicas, muito usado em laboratório. Então, é um cantinho, é uma pecinha que suporta grandes pressões e grandes reações. É esse cadinho que ele está se referindo aqui. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, cita Emmanuel, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Por quê? Ninguém é filho de alguém por acaso. Por acaso, esse espírito não tinha o que fazer na espiritualidade e reencarnou como meu filho, como meu sobrinho, como meu neto, né? Faz parte da minha família. Não é assim que a banda toca. E nós sabemos que em tudo há um compromisso, como vários livros que compõem a literatura espírita vêm trazendo as noções de resgate, de recuperação, de aprendizado, em que o indivíduo, pela bênção da reencarnação, na família, tem essa oportunidade. E ele não vai poder dizer que não teve uma chance. Todos nós temos uma chance dentro desse contexto, né? Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. Citam vários livros, principalmente Os Mensageiros, que fala sobre compromissos assumidos, missões, né? Indivíduos que se preparam para reencarnar como médico, professor, advogado, e eles citam também os galpões da família. Né? Tem o galpão, para quem não sabe, o galpão da paternidade, onde treina, prepara e recupera
pais falidos. Tem o galpão da maternidade também. E tem essa mesma proposta: preparar, educar e socorrer mães que faliram no seu compromisso. Tudo isso é visado, é treinado, é visto pela espiritualidade, que não permite uma reencarnação para a derrota. A proposta da reencarnação é para a vitória. E na família é que nós encontramos esse alicerce, esse contexto, todo esse preparo para que sejamos realmente vitoriosos nessa nossa caminhada. No último parágrafo, o Emmanuel é muito feliz quando ele diz assim: a maioria dos pais humanos, é só a maioria, hein? A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que se, para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Na verdade, essa palavra é a palavra-chave para nós que constituímos família, que participamos da área de educação, que colaboramos com uma casa espírita. Nós nos sentimos muito felizes, porque durante muito tempo eu coordenei a reunião da família, tivemos treinamentos, eu participo atualmente no movimento espírita do grupo da família, então a gente observa como é gritante, né, a noção da a família, o lar, na visão espírita, para que nós possamos ter essa tranquilidade do trabalho. E como cita Emmanuel sobre os pais que vivem desviados, né? Então, nem o excesso de ternura, de liberdade, que aí acabam confundindo liberdade com libertinagem, e nem o excesso de exigência, aquela coisa, não vou dizer militar, né? Mas aquela coisa, aquela postura. E aí nós temos, como diz no Evangelho, o homem no mundo. Nós estamos numa atualidade, nós estamos num contexto social. Existe um peso cultural muito grande. E nossos filhos, os componentes, eles ficam um tempo na escola, no trabalho, os componentes do lar, da família, né? No lar, na rua. Então nós observamos, nós vemos, nós sofremos de uma maneira ou de outra uma influência ou outra, mas realmente as luzes do Evangelho devem brilhar em todos nós dentro desse contexto, para realmente, né, traçarmos e sermos, eu gosto muito da colocação de Allan Kardec, sermos partícipes de um contexto melhor e mais feliz para o nosso mundo. Então, o que eu estou fazendo para colaborar com essa transformação? Muito se fala de transição, mas nós já estamos dentro desse processo. O que eu estou fazendo para isso? Não só, o Emmanuel foi tão interessante que ele separou uma página para os pais e tem uma página também para os filhos, tem uma outra página sobre vida conjugal, toda essa preocupação dentro do aspecto do lar. Então, nos filhos, né, ele cita um trecho de Efésios: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É a carta de Paulo aos Efésios, citando sobre esse campo de libertação, né? Seu direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Então, todos, se os pais têm deveres, os filhos também. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas, igualmente, os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. E esse é o aspecto, né, que a gente observa para evitar
tristezas futuras que caracterizam os noticiários que hoje nos cercam e que nos deixam tristes de coisas que, de repente, poderiam ter sido evitadas, né? No aspecto atual, né? Sobre a luz do Evangelho. Tem uma colocação, além dessas dicas felizes de Emmanuel, de Miramês, que eu estou citando a quem está no passeio, né? André Luiz, né? Valdo Vieira, aquela colocação, mas eu tenho também mais mensagens de Teresa de Brito, através de Raul Teixeira. Camilo também tem outras mensagens, mas eu vou pegar agora no livro SOS Família, né, sobre esse título, né, tratamento, quando fala de tratamento, né, família, lar, tratamento, evolução, nós observamos que Joana também tem várias passagens e mensagens a esse respeito. E nós detectamos que uma mensagem intitulada Dentro do Lar, Joana começa com aqueles aspectos negativos, mostrando o que é uma realidade hoje, levando-se em conta que o nosso mundo é dispersão de prova, né? Eles chamam, né? Famílias problemas. Porque todo mundo quer, o que eu acho engraçado, né? Todo mundo quer a família, né? Margarina. Margarina é aquela imagem que vem no pote da margarina, aquela família sorridente, feliz, pai, mãe, filhos, né? Então, mas aqui eles falam, dentro do tema, dentro do lar, famílias, problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges com lamentáveis brigas, né, animosidade e coisas assim que a gente fica triste, né? Tempestades verbais. Joana cita a mensagem é dividida em 3 itens. O primeiro item sabe, bem complicado, em que nós detectamos espíritos que se odiaram muitos séculos, que se digladiaram e que, pela bênção do Pai, vêm constituindo uma família, como marido, esposa, como pai e filhos, como filhos e pais, como mãe, como filhos. E aí a própria literatura espírita é rica, né? Porque nós vemos em vários livros, principalmente um que eu acabei de ler agora, né? Sublime Expiação, de Vitor Hugo, através do Divaldo Pereira Franco, que cita muito bem esse contexto do lar, instituto de tratamento, quando Lucien, né, tem como mãe uma pessoa que ele prejudicou no passado, como pai. E aí o livro conta, né? O meu filho diz que eu fico dando spoiler, não é isso não, mas o livro é interessante e cita isso. Um drama ocorrido em 1492. Crimes, traições, ambição, aquele tempo das famílias tradicionais, das famílias ricas, poderosas da Europa, Espanha, Portugal, aquela coisa toda. E aí, dependendo, foram tantos os tropeços e eles retornam. E como é que eles retornam? Né? O indivíduo que cometeu os crimes, ele vem, e quem o recebe, quem é a sua mãe, é uma daquelas figuras, quem é o pai, quem é... Não sei. Então você vê um grupo de espíritos sendo reunidos, né? Aqui no Brasil, né, interessante, e ele cita, né, que os nomes são fictícios, mas que os personagens são reais. Então, Vitor Hugo, através do Divaldo Pereira Franco, né, o nome do livro é Sublime Expiação. Vale a pena, inclusive no resgate kármico, né, sobre os crimes cometidos, o problema do Lucien, que é o da hanseníase, né, tem muito a ver com esse instituto de tratamento. Então, todos vieram para se ajudar, para ser, sabe, uma cooperação. Mas aí tem a vaidade, tem o egoísmo, tem os resquícios de um passado em que transgredimos das leis de Deus, e tem um negócio chamado livre-arbítrio. E é aí que está o contexto, que muitas das vezes comprometem, né? Mas, na terceira parte, que é a final, Joana de Ângeles
fecha com chave de ouro, falando o quê? De evangelho, dentro desse processo de tratamento, quando ela fala sobre o lar, sobre esse instituto de tratamento, e nós encontramos com a colocação de Joana, através do Divaldo, acende a claridade do evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Ah, que coisa boa, né? Então, na verdade, quem é, podemos falar assim, né? Quem é que não tem uma questão em família? Então, é impossível, porque a ligação é muito grande. E nós não estamos numa família à toa, né? E cita, eu ia falar sobre paciência mais tarde, mas o Emmanuel também fala em paciência no lar. Mas Joana cita aqui, preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio, entre os panos da piedade, para que os te compartem o ninho doméstico, o teu lar, revivendo os dias idos com situações difíceis, caras feias, sorbendo azedumes e miasmas, mas vencendo, transpondo as características difíceis. Não renasceste ali por circunstância, né, à toa, por acaso eu pertenço a essa família. Olha, isso não existe. Ninguém conhece alguém, ninguém é filho de ninguém, ninguém é neto de ninguém, à toa. Tudo é aprendizado. Não resides com uma família problema, ou com uma... Vamos tirar a palavra problema, que Joana coloca aqui, mas fizemos isso no João Batista, né? Você não vai dizer assim, eu estou cheio de problemas. Você vai dizer assim, eu estou cheio de oportunidades de crescimento. Nós fizemos um cartaz lá no João Batista, um bom tempo atrás, e colocamos no mural. Gente, teve um efeito fora de série, né? E aqui Joana cita, né? Não resiste com uma família, problema, né? Por fator fortuito, nem por engano dos espíritos. Né? Então, tem aquele indivíduo que ele acha que ele está no lar errado. Ou, já ouviram falar em ovelha negra? Então é assim, né? Todo mundo é religioso, todo mundo é bonzinho, todo mundo é bacana, todo mundo é todo... mas ele é aquele rebelde sem causa, ele é que é o contrário, ele é sempre o oposto, né? E aí ele se acha, né? Ele é a ovelha negra da família, né? Então, essa é a oportunidade. Ele não está ali por engano dos espíritos, né? Escolhestes, olha que coisa interessante, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições, né, superlativas e os próprios desenganos. São esses espíritos que virão mãos, como seu pai, como a sua mãe, como primo, e acontece alguma coisa e os primos vão morar contigo. Aí você olha, tudo é trabalho, é aprendizado. E é também consolo, libertação, progresso e felicidade. Depende aí do ponto de vista. Solicitaste, cita Joana, a bênção da presença dos que te cercam em casa, para, com segurança, né, evoluírem nos cimos para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornadeiros. Então, na verdade, o crescimento ocorre graças à presença desses que nós reclamamos. Muitas das vezes, né, aí você ouve pessoas falando coisas erradas, não entendeu o contexto, né? Então, sem a exigência deles, não serias digno de compartilhar a vilegiatura espiritual com os amorosos guias que te esperam. Então, a mensagem espírita, que agora brilha no teu espírito, transformada em farol de vivo amor e sabedoria, olha que bacana,
é o remédio consolo para tuas dores no lar. O antídoto, né, para o campo de batalha, para os esgrimas, as armas. Aí você vai observando todas aquelas dificuldades, né? E no finalzinho, caminhamos já para o encerramento, de Joana, apoia-te no bastão da certeza reencarnacionista. Aproveita o padecimento triste, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita. Olha que bacana. É o evangelho no lar, é o exemplo, muito bom, né? Para que também eles, independente da rebeldia, independente de ser cabeça dura, também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas com o coração afervorado e o espírito tranquilo, porque sabemos que não estamos sós. Que Deus está conosco, nos amparando, a começar pelo nosso espírito protetor. Já que falamos de lar, família, o espírito familiar. Muitos que continuam ligados à família. Os espíritos amigos da casa que frequentamos. Os amigos espirituais do bem, do amor e da paz, que se oferecem sempre para nos amparar. Que tenhamos a certeza de que o amparo existe e que o Cristo está conosco. E, como dizem, o Cristo está no leme, mas quem rema? Somos nós. Nós é que precisamos remar esse barco, cujo Cristo está no leme, para termos a certeza de que estamos caminhando, como dizem os amigos espirituais, engrossando fileiras em direção ao mundo melhor e ao mundo mais feliz. E como diz Allan Kardec no final do livro A Gênese, né, sermos partícipes de um mundo melhor e de um mundo mais feliz. Eu gostaria de fechar com Paulo nas suas cartas, quando ele diz: em tudo que façais, em nome do Senhor, façais com alegria. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Então, tudo que venha fazer em casa, uma refeição, uma limpeza, uma pintura, seja o que for, um passeio, faça com satisfação, faça com alegria. Ao sair da sua casa, se despeça, não como se fosse obrigatoriamente a última vez, mas se despeça com consciência, né? Quando chegar, chegue com alegria, com satisfação. Também estou voltando para o meu lar. Eu gostei muito da colocação quando ele diz: o lar é onde temos pressa de chegar. Olha que bacana. E retardamos a hora de sair. Ter satisfação de ir realmente para casa. Estar em casa, convivendo com a família, com a luz que os amigos espirituais nos envolvem. Que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre, e que tenhamos bastante material para ler, né? As dicas estão aí, e para bastante reflexão. Porque, na verdade, como diz Bezerra de Menezes, Deus está sempre conosco. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. Que a paz do meigo nazareno nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos unir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, elevar a Deus, nosso Pai, Mestre, Jesus, que nesse momento nós possamos estar agradecendo o dia de hoje e pedir a Deus que possa estar abençoando a cada um de nós que representamos, a cada lar, a cada família. Que Jesus possa estar envolvendo o nosso planeta em sua luz de cura, de aprendizado, que possamos a cada dia estarmos progredindo na seara do bem. Jesus
Visita nesse momento os hospitais onde há guerras, que tu leves o teu amor e a tua luz a todos que precisam de ti. Pai amado, nos abençoe hoje e sempre. Que o estudo de hoje possa ser de grande proveito a todos nós, encarnados e desencarnados. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. É com grande alegria que finalizamos esta reunião, agradecendo a todos que a acompanharam, agradecendo aos que contribuíram para que ela se realizasse e, sobretudo, agradecendo a Deus por nos permitir estar reunidos em seu nome e em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite e que possamos nos reencontrar na próxima reunião. Mar da Vida, de Alan Filho, Sérgio Paulo, Carlos Alessandro. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vá, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vá, que o Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de